Quem não arrisca, não petisca, tá bom? Então, nesse vídeo, nós vamos explicar a relação mais básica que todo investidor tem obrigação de saber. Risco versus retorno. Bora lá? Ô, Lohana, solta essa vinheta aí, na moral. Quase todos os conceitos básicos de finanças podem ser traduzidos no ditado popular e esse é o da vez. Para cada nível de petisco, existe um nível de risco. Tá bom. Vamos para o conceito. Quanto menor o risco, menor o retorno esperado. Ou em outras palavras, quanto maior o retorno que você quer conseguir, mais risco você terá de correr. Tá bom? Beleza? Tchau, acabou o vídeo. Tá, não, pera, rapidinho. Vou te explicar direitinho essa história para ninguém te enrolar no futuro. Vamos lá. Retorno é o quanto você ganha no investimento. Exemplo bem simples. Você investiu R$100 no início do ano e no fim do ano tinha 200 na sua conta. O retorno foi de R$100 num ano. Pronto, acabou. Risco tem várias concepções filosóficas, mas para você serve o seguinte, é uma medida de incerteza. Se os pagamentos desse investimento que você está colocando dinheiro ali forem muito imprevisíveis, você não sabe como é que eles vão se comportar, a gente diz que o risco é elevado. Já se o pagamento for mais previsível, você souber certinho quanto que vai ganhar, em quanto tempo, a gente diz que o risco é mais baixo. Vamos a um exemplo. Você tem dois amigos, Ananias e Bernardo. Ambos te pedem R$1.000 emprestado e prometem te pagar mês que vem. Só que você só pode emprestar para um deles. Ananias é um cara tranquilo, não gasta muito com cerveja, mantém suas contas em dia, mas ninguém é perfeito, né? Nesse mês ele está precisando da sua ajuda. Ele é tão confiável que você nem precisa cobrar juros para ele te devolver o dinheiro. É óbvio que ele vai te devolver R$1.000 no mês que vem. Já Bernardo tem má fama, vive endividado, esquece de pagar os outros, inclusive, ele tá me devendo dinheiro. Ficou óbvio que dá menos dor de cabeça em emprestar pro Ananias, né? Eita, pera lá. Agora o Bernardo fez uma puta oferta. Disse que no mês que vem vai te pagar R$1.500. R$500 a mais do que você emprestou. Bom, se você empresta dinheiro pro Ananias, o risco de não ter o dinheiro de volta é bem menor, né? Mas o retorno também é. Caso ele venha te pagar, vai ser só os R$1.000 mesmo. Já se você preferir emprestar o dinheiro para o Bernardo, o risco dele não te devolver o dinheiro é bem maior. Mas se ele devolver, você ganha R$500 a mais. E aí? Qual seria a sua escolha? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. Independente da sua resposta, o que você precisa saber é: cada investimento tem um grau de risco diferente. Quanto maior o retorno que você almeja, mais risco você vai ter de correr. É importante você conseguir dormir tranquilo com os riscos que você assumiu e, quando esmola demais, o santo desconfia. E por fim, a agiotagem é crime, tá? Então não aceita aquela oferta do Bernardo não, beleza? Beleza, mas na prática, o que isso me influencia na hora de investir? É para colocar tudo em pouco risco, então? Não, claro que não. Risco é bom também. Então eu boto tudo em algo mais arriscado, então, né? Também não só. A gente mistura os dois. Se você só colocar em coisas de pouco risco, você vai perder oportunidades de crescer. E se você colocar todo o seu patrimônio em coisas de alto risco, você não vai aguentar o tombo quando der alguma merda. Então, não é 8 nem 80. O segredo é equilibrar e misturar os seus investimentos. Todo investimento tem risco e é nisso que você precisa ficar ligado. Então, agora eu vou te falar 4 deles. Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez e o risco de investir sem saber quais são os riscos. Risco de crédito é o risco de você levar um calote. É só você imaginar emprestar dinheiro para alguém e não receber esse dinheiro de volta. Risco de mercado é o risco da variação desfavorável dos preços. Então você pode imaginar preços de ações, títulos, moedas. Risco de liquidez é o risco de você precisar se desfazer do investimento, precisar daquele dinheiro para alguma coisa e você não conseguir fazer isso. Então imagina aí, por exemplo, você precisar de dinheiro e você ter um imóvel que você precisa vender, só que em tempos de crise. Você vai ter que jogar o preço do imóvel lá embaixo para conseguir se desfazer dele. E aí isso não vai ser bom para você, porque você vai perder dinheiro, né? E por fim, esse risco que eu digo de investir sem conhecer os riscos é simplesmente você não saber onde é que você está colocando o pé. Muita gente perde dinheiro apenas por falta de informação. E para que isso não aconteça com você, se faça 3 perguntas. Primeiro, o quanto que você pode ganhar com esse investimento? Segundo, o quanto que você pode perder com
com esse investimento se ele der errado. E terceiro, esse esquema de pagamentos, o retorno desses investimentos, faz sentido com o resto do mercado? Desconfie de propostas mirabolantes. Você não precisa ser economista para dar um Google e saber o que está rolando e o que as pessoas estão comentando. E depois dessa conversa toda, para finalizar, vou te mostrar um modelinho bem simples de carteira de investimentos. Aviso, é só um modelo, daí você inventa. Mas essa daí é uma posição bem razoável. Vamos lá, vamos começar do zero. Você vai juntando tudo em renda fixa, bem conservadora no início. Vai juntando em Tesouro IPCA para sua aposentadoria, em Tesouro Selic para sua reserva de emergências. Até aí tudo bem, tranquilão, arroz com feijão. Depois de um tempo, vamos dizer aí, que você já juntou uns 10 mil reais. Já dá para começar a entrar no mercado de renda variável. Dá para começar com ETFs, ações de empresas consolidadas e por aí vai. Depois de um tempo, uma proporção bem razoável para uma carteira de investimento seria mais ou menos o seguinte: 60% em posições de baixo risco, tesouro direto, renda fixa mais conservadora, uns 35% em médio risco, ETFs, ações de empresas consolidadas, fundos multimercado e, digamos, uns 5% em alto risco. E aí você pode colocar operações de curto prazo com opções, operações estruturadas com opções, enfim, tem uma infinidade de coisas. Pô, tranquilo tudo isso, né? Não? Ficou boiando? Tá, relaxa, tranquilo. Esse vídeo foi só uma palhinha no mundo dos investimentos. Só para você saber o que está rolando e saber os conceitos mais básicos. A gente vai explicar tudo com muitos detalhes nos próximos vídeos. Então, fica ligado, se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente nas redes sociais, que vão aparecer aqui em algum lugar e estão aqui na descrição do vídeo. E se você tem alguma dúvida muito urgente, que não pode esperar pelos próximos vídeos, comenta aqui que a gente responde o mais rápido possível. Beleza? Um abraço, até mais!